Olá pessoal, eu sou a Jaqueline, esse é o canal Estação Chalada e hoje eu voltei para contar para vocês o que eu li por esses dias e o que eu estou lendo. Eu comecei lendo O Sol é para Todos, da Harper Lee, esse livro incrível que vai contar uma história que se passa nos anos 30, no estado do Alabama, no sul dos Estados Unidos, mais especificamente na cidade de Maycomb. Nessa cidade as pessoas se conhecem, todo mundo se conhece por ser uma cidade pequena. As famílias, todo mundo sabe da família de cada um, é bem compartilhado tudo o que acontece lá. E vai contar a história da Scout. A Scout é uma garotinha que tem um irmão que se chama Jem. Ela passa verões inesquecíveis juntamente com um amigo Jill. O Jill ele é sobrinho de um vizinho dela que vem passar as férias em todos os verões. E eles meio que ficam desconfiados de um vizinho que tem lá, porque ele nunca sai de casa, acha que ele é um fantasma, porque tem anos e anos que ele não sai de casa. Então eles têm um pouco de medo desses vizinhos, mas eles tentam entrar na propriedade, ficar na espreita, vigiando para ver se aparece alguém, para eles poderem saber o que realmente aconteceu com esse vizinho. Então essa história tem um quê de mistério por causa disso. Além disso, a Scout tem um pai que se chama Atticus. O Atticus é viúvo, cria os filhos sozinhos. Ele é um homem mais na dele, mais calado, mais fechado, mas ele sente um carinho muito imenso pelos filhos. Ele cria os filhos com muito carinho, apesar deles ter esse lado meio fechado. E Atticus é um advogado, e até que ele se depara com uma situação um pouco complicada. Nos anos 30 o racismo é latente, os negros estão por toda parte, eles já são libertos, mas existe ainda o preconceito. E um negro chamado Tom, ele foi acusado de estuprar uma mulher branca, uma moça branca, e o Atticus se depara com essa situação e resolve defendê-lo. Acontece que ele é mal visto por toda a cidade, por ele defender esse negro, apesar de todos os indícios dizer que ele é inocente. Mesmo assim as pessoas querem que ele seja condenado à pena de morte e não aceita esse lado do Atticus em defender. E a família toda acaba sofrendo um pouco com isso, os filhos do Atticus, ele, um pouco como que eu posso dizer, um pouco de hostilidade por parte da população da cidade. Esse livro é um livro muito incrível, fala de inocência, fala de justiça, fala de dias bons para poder passear, essas coisas assim. Então eu gostei muito, muito, muito desse livro. E não só por causa dessas coisas que eu falei, mas também mexeu um pouco comigo, porque eu já falei aqui no canal que eu sou formada em Direito. E eu já fui advogada, eu acho que isso eu nunca falei, mas eu já fui advogada. E uma das coisas que eu aprendi exercendo a advocacia, até na minha vida acadêmica mesmo, tem uma frase muito assim, que marcou um pouco a minha vida, que falava assim, eu esqueci o nome do pensador, eu acho que é Eduardo Coutret, eu acho que é isso, fala assim, lute pelo direito, mas se o direito entrar em conflito com a justiça, lute pela justiça. E isso veio muito de encontro comigo quando eu li essa passagem do júri que acontece aqui nesse livro. Então eu amei, dei 5 estrelas, um livro lindo para todo mundo refletir, muito, muito bom mesmo. Favoritado, sem dúvida. Depois eu li 100 Verões, da Beatriz Williams. Esse livro vai contar a história da Lili. Se passa primeiramente em 1931. Lili tem uma amiga que se chama Bud, elas são as melhores amigas, elas estão na faculdade. E um dia elas resolvem passear numa outra cidade para ver uns rapazes jogando futebol americano. E Lili, a amiga dela se chama Bud. A Bud, ela fica encantada com o fortão lá, o artilheiro. Eu não sei se chama artilheiro porque é futebol americano, mas é o principal jogador lá do time, o fortão bonitão lá. E a Lili gosta de um outro que a peça-chave não é assim tão popular, mas é a peça-chave, é amigo desse outro. E meio que Lili se encanta com ele. Esse homem tem origem judaica, também tem um certo receio por causa disso. Se passa nos anos 30, né? Quase na Segunda Guerra. E eles se encantam um pelo outro. Aí fecha o primeiro capítulo e entra no segundo. O segundo capítulo já começa em 1938, 7 anos depois. 7 anos depois, Lili está com uma irmãzinha. Ela parece com uma irmãzinha de 6 ou 7 anos, mais ou menos isso. E ela dedica a vida toda para cuidar dessa irmãzinha. E
a amiga dela, a Budi, se casou com o rapaz que a Lili gostava. O rapaz que não era o principal, não era o popular, se casou com ele, mudou para uma outra cidade e depois ela reaparece para morar na casa a casa antiga que era dos pais dessa moça. E Lili tem ainda um certo afeto por esse rapaz e a história se passa meio parada depois disso. Volta para 1931, tudo que aconteceu em 1931, depois volta para 1938 para o presente, o que está acontecendo no momento. E eu achei a história muito parada. Os acontecimentos não desenrolavam, eu esperava acontecer e não acontecia. Lá pela página 300, o livro tem 380 e poucas páginas, lá pela página 300 as coisas começaram a acontecer. E os acontecimentos foram muito bons, bem desenvolvidos, um ritmo muito bom. E foi por isso que eu dei 3 estrelas pro livro, porque eu gostei dessa parte final, foi muito bom, mas todo o resto muito parado, as coisas não aconteciam, e aí meio que me decepcionou um pouco, então eu dei 3 estrelas pro livro. Não sei se eu recomendo a leitura para quem gosta de livro parado, pode ser que goste, mas o final realmente vale a pena, então tá aí uma leitura que eu esperava um pouco mais, mas não foi aquilo tudo pra mim. E depois desse livro, juntamente com esse livro eu li 10 anos com Mafalda, do Quino, já mostrei no Book Haul, eu vou deixar o link aí pra quem não viu, que são tirinhas 10 anos da Mafalda, conta a história dela com a família, com os amigos, alguns amigos muito inocentes, outros bem fúteis, e ela é muito como é que eu posso dizer, astuciosa? Não existe a palavra, né? Mas ela é muito espirituosa, muito divertida, muito questionadora, e eu gosto da Mafalda por isso, porque ela é questionadora. Então tá aí um livro não, são tirinhas, né? Muito bom, recomendado, dei 4 estrelas, gostei muito dessa leitura. Depois eu li Querida Sue, da Jessica Brockmole. Esse livro são escritos por meio de cartas, é epistolar, né? Passa primeiro em 1912, começa em 1912, um rapaz chamado David se encanta pela escrita de uma escocesa, uma poetisa escocesa, e resolve mandar carta para a editora endereçada a essa escocesa. Essa escocesa é a Spelt, que mais tarde o David vai chamar de Sue, e ele se apaixona por ela e começa a mandar cartas e mais cartas, e ela responde as cartas também. Isso se passa em 1912 e vai passando durante anos. Depois tem uma linha do tempo que quebra 1912, todo esse período, e vai para 1940. E em 1940 quem está escrevendo cartas é a Margaret. Margaret é filha da Spelt, da Sue, e ela escreve cartas tanto para a mãe quanto pro noivo dela, o Paul, e mais outras pessoas também. Então o livro passa no primeiro período, que é a Primeira Guerra, 1912, acho que vai até 1917, e depois 1940. Eu gostei do livro pela forma que foi escrito, meio de cartas. Eu gosto dessa estrutura de livro, mas é um livro muito doce, um livro muito romântico. Para quem gosta de romance, eu acho que vai gostar. Mas eu tive um probleminha, não foi aquilo tudo pra mim. Eu vi gente falando maravilhas, dando 5 estrelas, favoritando, mas pra mim não foi essa maravilha toda, porque tem a questão da infidelidade no livro. Eu não sei, eu não gostei, tava indo tudo muito bem, mas eu acho que as coisas podem ser resolvidas antes que tome uma proporção muito grande. Eu tô com medo de dar spoiler aqui, mas assim, eu sei que a situação era difícil pra poder consertar, mas eu acho que tem o seu tempo para poder ser consertado, então eu não gostei disso, isso me incomodou. A partir do momento que as coisas foram acontecendo, eu já fui achando doce demais, meloso demais, chato demais, aí eu queria só terminar o livro. Não foi uma leitura muito boa para mim nesse sentido, mas eu não tenho como não dizer que a escrita da autora é maravilhosa, o romance é bonito, e quem gosta de romances vai gostar. Apesar de tudo, apesar disso que eu falei, eu gostei dessa forma e dei 3 estrelas. Achei um bom livro, não achei aquilo tudo, mas achei um bom livro. Agora o que eu estou lendo. Eu comecei a ler Neruda para Jovens, Antologia Poética, edição bilíngue, do Pablo Neruda. Esse livro aqui tem em espanhol, parte em espanhol e parte em português. É um livro de poesias. Eu não sou a mais fã do mundo em poesias, não, mas eu gosto muito do Pablo Neruda, assim como eu gosto de Mayakovsky, como eu gosto de Drummond. Acho a escrita deles
assim, lindas. Eu não tô lendo de uma vez, eu tô lendo aos pouquinhos porque eu acho que poesia é pra você sentir. Eu não vou fazer comentário nenhum de poesia porque eu não sou a pessoa apropriada pra isso. Eu não tenho propriedade pra falar de poesia, comentar poesia. Eu gosto de sentir a poesia. E se você gosta de poesia, eu recomendo Pablo Neruda, não só esse, mas tem outros livros dele também que eu amo. Esse aqui é da edição José Olimpo. O mesmo da editora O Sol é para Todos, nem sabia. Eu estou gostando, mas é uma leitura que eu estou degustando aos poucos. E estou lendo também Extremamente Alto, Incrivelmente Perto, do Jonathan Safran Foer. É um livro que eu ainda estou no comecinho, não tenho muito o que falar, eu estou gostando da leitura. Eu sei que tem alguma coisa a ver com o atentado de 11 de setembro. Ainda estou bem no começo, então eu não sei muito bem o que vai acontecer aqui nessa história, apesar de saber que tem isso envolvido, mas estou caminhando da leitura e quando eu terminar de ler, eu comento com vocês. Então, pessoal, foram todas essas leituras, lidos e lendo, e eu espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aí o que vocês andam lendo. Se gostou, não deixe de dar aquele joinha, e se você não é inscrito no canal, se inscreva para receber novos vídeos. Eu fico por aqui, espero vocês numa próxima. Beijo, tchau, tchau!